Olá, pessoal! Na aula de hoje você vai aprender como elaborar o seu currículo para enviar para as empresas. Essa é uma parte bem importante que você tem que prestar atenção e dedicar um tempo para fazer isso, tá? Não faça de qualquer jeito. Esse guia ele foi criado com base na minha experiência como profissional de recursos humanos e a intenção foi criar um conteúdo relevante, útil e prático para ser usado pelos alunos e, no entanto, não substitui os critérios de avaliação que são usados pelos recrutadores das empresas para a seleção e aprovação dos candidatos, tá? Então, não deve ser interpretado como uma verdade exclusiva. Os erros, omissões de informações que o aluno incluir no currículo também não são da nossa responsabilidade e cabe ao aluno identificar as partes úteis das informações apresentadas para o seu próprio uso. Tá? Use o modelo editável de currículo perfeito que está disponível aqui nessa aula e siga o passo a passo para mostrar de forma objetiva quem você é como profissional. Então, pessoal, vocês vão precisar de 2 currículos, um em português e o outro em inglês. Eu sugiro que primeiro vocês criem o seu currículo em português, que assim fica mais fácil de organizar as ideias para depois, então, traduzir no Google Tradutor, tá? Porque nas multinacionais você vai precisar enviar um currículo todo em inglês, que é o modelo que a gente vai deixar disponível aqui para vocês editarem depois, tá? A primeira coisa que você vai preencher no modelo editável são os seus dados pessoais, como nome completo, endereço, telefone, e-mail e a data de nascimento. No currículo em inglês, pode parecer óbvio isso, mas tem muitos alunos que perguntam se o nome dele tem que ser traduzido. Tá? Eu digo aqui então que os nomes próprios, como o seu nome, nome de instituições, o nome da rua, bairro, cidade, isso não muda, mantenha em português, tá bem? A próxima parte então, você vai elaborar o seu currículo em 4 passos, que são as qualificações profissionais, a sua formação escolar ou acadêmica, as suas experiências profissionais e, por fim, idiomas, cursos e outras atividades extracurriculares. Aqui é legal você já definir as suas palavras-chave, porque assim como a gente coloca palavras-chave lá no Google para fazer uma busca, os recrutadores eles também usam palavras-chave para fazer busca nos currículos e dessa forma dão um match com as vagas disponíveis. Então, se algum recrutador está em busca de qualificações específicas e essas, não digo todas, mas algumas palavras estão lá no seu currículo, vai fazer essa combinação, vai dar match e você vai receber, então, as vagas para poder se candidatar. Tá? Então, escolha de 5 a 10 palavras-chave que mais representam o seu trabalho e distribua aí no seu currículo de forma que faça sentido. Não coloca de qualquer jeito as palavras jogadas lá no seu currículo só para ter essas palavras-chave, porque daí não faz sentido algum. Elas têm que estar de uma forma que faça sentido no contexto todo, né? Então, aqui as qualificações profissionais, você vai escrever de 2 a 3 linhas, 4 linhas no máximo, uma frase bem breve, assim, explicando quem você é como profissional, tá? Então, é bem tranquilo. Legal também é encontrar o seu diferencial, qual é a sua característica pessoal que o torna um profissional capaz de gerar resultados para aquela empresa que você está aplicando. Isso tudo você vai adaptar de acordo com as empresas que você vai aplicar, né, gente? Não, nada genérico, assim. Então, prestem bem atenção nisso também, porque são várias empresas que tem disponíveis aqui no treinamento que você pode estar concorrendo a alguma vaga. Aqui tem um modelo
que você pode usar para colocar suas qualificações profissionais, tá? Como cargo, eu tenho habilidade e com isso eu consigo o resultado, tal, tal, tal. Então aqui embaixo tem um exemplo, como assistente de compras, eu desenvolvi a habilidade de negociar com fornecedores e com isso eu consigo reduzir custos, aumentando a satisfação da empresa. Então, com esse modelo, essa estrutura e esse exemplo, você tem condições de organizar as suas ideias de acordo com as suas experiências e criar então ali o seu resuminho das qualificações profissionais. Use isso somente como um exemplo. A sua formação acadêmica. Começando aqui, caso você não tenha formação acadêmica, você estudou só até o ensino médio, né? Nunca iniciou nenhuma faculdade. Então, você vai colocar a última escola que estudou e o ano de conclusão, tá? Caso tenha já iniciado alguma faculdade e você se formou, coloca lá o ano que você concluiu a faculdade, né? Ou se estiver cursando, coloca o ano que você vai concluir, daqui 2 anos, 3 anos, enfim, coloca lá o ano que você vai concluir. Caso você tenha mais de uma formação, ou tenha alguma pós-graduação, ou MBA, coloca da última para a primeira, tá? Então, começa aí pela pós-graduação e por fim, a sua formação acadêmica. Outra dica também, caso você tenha começado alguma faculdade, universidade e ao longo do caminho você trancou ela por motivos pessoais, enfim, eu sugiro que nas multinacionais você coloque isso e coloque uma previsão de conclusão, porque é bem importante que tenha pelo menos iniciado aí uma faculdade. Isso vai te ajudar aí nas qualificações, né? Você vai ficar melhor ranqueado, melhor visto, digamos assim, tá? Também recomenda-se colocar o CR, que é a sua média de aproveitamento escolar. Ela consta no seu certificado de escolaridade ou no seu diploma, tá? Então, vai estar lá a sua média de aproveitamento, que pode ser o CR, né? Ou o GPA, depende aí da sua instituição. Caso você não encontre isso no seu diploma ou no seu histórico escolar, certificado, enfim, entra em contato com a instituição que você se formou e pergunta qual é a sua média de aproveitamento escolar, porque isso é feito um cálculo, tá? Então, não custa nada ligar aí e perguntar qual foi a sua média de aproveitamento escolar. Experiências profissionais. Comece sempre pela última empresa que você trabalhou. Você vai colocar o nome da empresa, o cargo que você trabalhou lá em cada uma delas, data de entrada e saída, vai colocar só o mês e o ano, né? E caso você tenha tido mais de um cargo dentro da mesma empresa, coloca o mês e o ano que você desempenhou aquele cargo. Como, por exemplo, você pode ter começado como estagiário em alguma empresa em 2000 e 2 anos depois você foi promovido como administrativo, né? Assistente administrativo, depois foi para analista, depois foi para gerente, foi subindo de cargo. Então, coloque aí o mês e o ano em cada cargo, né? Caso tenha acontecido isso. E então as descrições das atividades e realizações principais que você desenvolveu em cada cargo, tá? Aqui tem um exemplo de vendedores de loja, tá? A gente colocou aqui a forma correta e a forma incorreta de colocar no seu currículo. Então, a forma correta, que é venda de roupas femininas, né? Aqui você está descrevendo as suas atividades profissionais, tá?
Então, vendas de roupas femininas, ações de marketing para divulgar promoções via WhatsApp nas redes sociais da loja, como Facebook e Instagram, compra e entrega de mercadorias, elaboração de relatórios de venda. Isso são coisas que você vai colocar dentro da descrição daquele cargo naquela empresa, tá? E a forma incorreta é colocar trabalho há 2 anos em uma loja de roupas. Tem muita gente que fala, eu tô esperando há 3, 4 meses e nunca fui chamado. Meu amigo foi chamado em 15 dias e eu tô até agora esperando. Aí a gente pede o currículo dessa pessoa e vai analisar. A pessoa colocou trabalho há 2 anos em uma loja de roupas, por exemplo. Então, aquilo que eu falei das palavras-chave, não tem nada que possa combinar, né? O que o recrutador busca no profissional, se ele não coloca as informações e as descrições das atividades que ele realizava naquele cargo. Não tem como isso, ele não entende. Tá, ok, vendedores de loja, mas e aí? Né? Habilidade de comunicação, habilidade de venda, enfim, coloca ali alguma coisa que possa chamar atenção para você aí, então, ser selecionado em alguma vaga dessas empresas, tá? Tem que ser um currículo atrativo. Uma dica também é fazer uma pesquisa no Google por empresas que estão buscando profissionais na área que você já trabalhou. Como, por exemplo, vendedores de loja, você coloca lá, contrata-se vendedores de loja. Aí você vai perceber as qualificações e habilidades que essas empresas estão precisando naquele profissional. Aí, assim, você pode ter ideias do que colocar no seu currículo e quais as habilidades que combinam com o seu perfil. E aí, você estruturar, então, as suas atividades e realizações profissionais. Isso é uma dica que você pode pesquisar lá no Google também para ter um norte, né? Agora, se você não tem experiência, nunca trabalhou na vida, tá? Quando você está fazendo o seu primeiro currículo, aquele campo que diz experiência profissional, ele pode ser substituído pelas qualificações profissionais. Mas como assim pelas qualificações profissionais se eu nunca trabalhei? Não, você nunca trabalhou, mas e as características e os conhecimentos que você acumulou ao longo da sua vida, elas também contam. E são também relevantes para essas vagas que você está se candidatando. Então, pensa nas atribuições da vaga e quais as habilidades e competências que ela exige e que você possui também, e que você possa agregar. Então, por exemplo, uma vaga para social media, ela exige que candidatos tenham afinidade com redes sociais, facilidade em escrever para públicos distintos, comunicação, proatividade, entre outras habilidades aí. Então, aqui eu coloquei, você nunca trabalhou, tá? Mas e quais são as habilidades que você pode ter e combine com aquela vaga lá? Por exemplo, usuário de redes sociais. Quem hoje em dia não tem habilidade nas redes sociais, né? Você pode colocar isso lá. Você tem um bom relacionamento com as pessoas, é comunicativo, proativo, né? Tem outras habilidades, coloca lá também. Tem conhecimentos e ferramentas como Photoshop, Corel, isso é um diferencial também que pode te ajudar aí a mostrar outras habilidades, né? Tem criatividade para escrever para diversos públicos ou algum público específico, né? E caso você já tenha feito algum trabalho voluntário ou aqueles pequenos trabalhos mesmo como freelancer, de forma informal, né? Pode ter ajudado aí em algum comércio local, alguma coisa assim, você também pode incluir no seu currículo, tá? Esse exemplo aqui de vaga para social media é só para ajudar e te orientar, né? Para ver como você, mesmo não tendo experiência, pode sim colocar algumas qualificações profissionais no seu currículo
e conseguir alguma dessas vagas, tá? Mas então você precisa fazer um exercício de autoconhecimento, autoanálise, verificar as habilidades que você tem e que pode incluir ali, tá? Não se limite a esse exemplo aqui que eu coloquei e use aí a sua criatividade para elaborar um currículo bem atrativo. Idiomas. No currículo em inglês, você precisa deixar que tem fluência em inglês e espanhol, tá? Pelo menos o intermediário. Então, deixa como está esse exemplo aqui, tá? Lá no currículo em inglês vai estar assim, então você não altera, tá? Só se tiver algum outro idioma, italiano, francês, enfim, aí só inclui ali. Mas não, esse aqui é o mínimo que tu precisa ter para poder garantir aí alguma vaga, tá? Informática. Você não precisa ter feito curso de informática, basta ter conhecimento. Mas se você fez curso de informática, coloca ali o curso que você fez, o ano que concluiu, né? Coloca tudo que você sabe ali, pacote Office, enfim. Vai colocando ali os conhecimentos de informática. Caso tenha tido outras atividades extracurriculares, tenha participado, né, ou trabalhado como voluntário e acha que é relevante colocar, coloque aqui também no final. A sua foto, tá? A foto, ela pode impactar bastante a percepção das pessoas por nós, então cuidado, tá? Com as fotos aqui que vocês vão usar. Não é obrigatório colocar no currículo uma foto. Se você não quiser colocar a sua foto no currículo, tudo bem. Mas quando você for se candidatar, for fazer o seu cadastro lá no LinkedIn, aí sim você vai precisar de uma foto. Ela pode ser tirada do celular, não tem problema, mas ela precisa ser uma foto clara, ter uma boa definição e sem coisas estranhas em volta, né? É uma foto clara, limpa. Tá? Então, nunca use fotos em festas ou coloque uma foto com a cara muito fechada, tipo aquelas fotos 3x4, né? Ou com alguma fotos de má qualidade também, não é legal, né? Então, a foto ela precisa passar profissionalismo, carisma e simpatia ao mesmo tempo, tá? Cuidado aqui na foto. Então, o objetivo do método remoto é ensinar vocês e colocar os alunos no caminho certo em direção às oportunidades, tá? Esse é o objetivo. Então, vocês precisam daqui em diante se comprometer e colocar essas aulas, né, em prática para poder aí conseguir esses projetos, esses trabalhos. Então, a produtividade ela começa hoje, você já pode colocar em prática, elaborar o seu currículo, fazer um em português primeiro para organizar as suas ideias e depois você traduzir aí pro inglês usando o Google Tradutor, tá? E nunca desista dos seus sonhos, pode demorar um pouquinho, vai ter o teu amigo que pode conseguir antes de você conseguir um pouquinho depois, mas controle aí a ansiedade e nunca desista dos seus sonhos, tá bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau!